Abram as suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Profeta Isaías, Antigo Testamento, um dos maiores livros do Antigo Testamento, está lá nos Profetas Maiores. Bendito seja o nome. Capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9. Bendito seja o nome do Senhor. A partir do primeiro versículo, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga peraí. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos empobreceu junto ao caminho, terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos, e enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de sombra e de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que estava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daquele que pelejava com ruído, e as vestes do que rolavam no sangue, serão queimadas e serão. Glória a Deus. Porque a armadura, versículo número 5, novamente, tá bom? Desculpe porque o microfone arriou a bateria. Porque toda a armadura daquele que pelejava com ruído, e as vestes do que rolavam no sangue, serão queimadas e servirão de pasto para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Pode sentar. Queridos, temos um texto do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos grandes profetas do Senhor, e quem mais profetizou sobre a vinda do Messias.
de como seria o seu ministério, muitas partes de como seria o seu nascimento, de como ele nasceria, que uma virgem daria luz. Então o profeta Isaías trouxe diante de Deus muitas informações importantes que hoje nós entendemos e se cumpriu à risca, porque era a boca do Senhor falando para a nação de Israel. 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, 700 anos antes da plenitude dos tempos, como diz as Escrituras, o profeta Isaías já profetizava e falava como seria a vinda do Messias. E o que eu acho lindo é que Isaías, ele era cônsul do povo em que ele vivia. A nação de Israel era uma nação que tinha muitas dificuldades de se manter de pé, de se manter fiel ao Senhor, de se manter diante de Deus. Sempre acontecia algo que a nação de Israel se desviava, se afastava e colhia os frutos do seu pecado. E aí ele começa falando sobre o peso que o jugo que está sobre as nações, sobre os homens, sobre a terra. Ele fala que isso teria um fim. Ele começa a falar que o jugo seria quebrado, que a canga que estava sobre os ombros seria desfeita. Ele começa a dizer que aquele que estava em trevas brilharia uma luz. Olha que coisa, aquele que estava na escuridão seria resplandecido uma luz poderosa sobre a terra. E aí ele continua dizendo, falando, bendito seja o nome do Senhor. E o que eu acho lindo é que ele diz assim: porque vai nascer um menino. E você quer que eu diga uma coisa? Nós precisamos entender que essa profecia se dirige ao Messias, o Cristo bendito. E aí eu quero deixar claro uma coisa. Hoje se comemora ainda o Natal, não é isso? É de ontem para hoje e ainda as pessoas comemoram hoje. Mas eu fico vendo como realmente esse dia, que nós sabemos, entende isso aqui, irmãos, nós entendemos que não existe uma exatidão no dia do nascimento de Jesus, mas se convencionou o dia 25 de dezembro, né? Se convencionou esse dia. E aí o que nós precisamos entender é que esse dia é para ser exaltado o nome daquele que Isaías profetizou, o menino que viria e que o principado estava sobre os seus ombros, que o governo, em outras traduções, estava sobre os seus ombros. Ele, aleluia, seria o governante das nações, o poder estaria sobre ele. Que coisa linda! Mas é o que eu vejo, meus irmãos, queridos amados, é que está se desvirtuando, perdendo a essência de uma comemoração tão sublime, de um, entre parênteses, aniversariante tão especial. As pessoas preferem honrar Noel. Queridos, eu até dou um desconto do tamanho do mundo para quem não é crente, para quem não conhece, mas mesmo para quem é católico ou em outras religiões, deve-se entender o verdadeiro sentido dessa data. Que sentido tem comemorar o Natal honrando uma outra pessoa? Já pensou chegar na sua casa no dia do seu aniversário e está lá
sei lá, alguém que não é você, recebendo a honra, recebendo a reverência, pode-se dizer assim. Perceba que eu acho que uma das coisas mais tristes que existe é não reconhecer a pessoa que nos fez um favor. Vocês estão me entendendo? Isso chama-se ingratidão, né? Ingratidão é muito ruim, porque alguém lhe ajudou, alguém lhe prestou um grande favor, e você não reconhece, você não tem gratidão. Isso é terrível. E a pessoa fica triste, com certeza. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: os amigos que estão conosco pela web, e para os irmãos, queridos, honrem ao Senhor. Ensine os seus filhos, as pessoas que você tem acesso, que esse dia, claro, eu não estou aqui falando que você precisa ser um xaropão e que fique ali brigando com todo mundo, porque isso, porque aquilo outro, porque não tem nada a ver com Papai Noel. Mas se tiver oportunidade, fale e mostre que verdadeiramente Noel não tem honra nenhuma para esse tempo, para esse propósito. Foi ele, o Cordeiro Imaculado, que se fez carne. João diz que ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Estou falando dele, de um Deus. Eu vi um texto, uma tag, na verdade, muito interessante, que diz que os homens querem ser reis. Olha que legal isso. Os homens querem ser reis, os reis querem ser deuses. Mas eu conheço um Deus que se fez homem. Que lindo. A Bíblia diz que ele se despiu de sua glória. André, eu não sei nem, na nossa mente não cabe o que é ser todo poderoso. Não cabe. Mas ele se despide de sua glória e vir se fazer carne, habitar entre os homens, ser perseguido por um desgraçado de um tirano que matou centenas de bebês querendo tirar sua própria vida, por amor de mim, por amor de você. E é isso que muitas vezes me deixa perplexo. Nessa versão diz assim: porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçastes. Você sabe o que é isso? Se você está aqui liberto, é porque a canga foi quebrada. O bastão é como se fosse um caibro, algo que espancava, algo que judiava, algo que nos mantinha debaixo de opressão, foi quebrado. Isaías diz: ei, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Meu Deus, e o poder, o governo está sobre os seus ombros. Ah, Jesus lindo. Um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. E o governo, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Nós sabemos que nós temos os governos da terra, que em sua maioria são falhos. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. O governo de justiça, de paz, de equidade,
aleluia, esse governo nunca se corromperá. Esse governo é quem governa a sua vida, é quem governa o seu lar, é quem governa os seus passos, e nós precisamos entender isso. Bendito seja o nome do Senhor. E ele, a Bíblia diz, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. Alguns dizem assim, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. Não, não é. Conselheiro Maravilhoso. Meu Deus. Conselheiro Maravilhoso. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Eu não sei se você às vezes está confuso, está passando por algum problema difícil e acessa o coração de alguém, ou alguém sábio, talvez um pai, uma mãe, talvez um líder, não sei, alguém que realmente lhe dá ali uma atenção e lhe dá um conselho, um norte. Você fica feliz, não fica? Não fica? Fica feliz, porque o conselho de alguém que lhe ama, na sua grande maioria, irmãos, é uma linha muito interessante de acerto. E o profeta começa a dar os nomes. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sei se vocês sabem, mas em Israel, quando alguém recebia um nome, esse nome geralmente estava sobre a expectativa do pai, né? Não sei se vocês conhecem a história de quando Israel perdeu a guerra para os filisteus, e eles levaram a arca, e os filhos de Eli estavam também lá. Ofni e Finéias morreram. Foi uma mortandade terrível. Nesse dia morreu 30.000 homens. 30.000 homens. Na primeira guerra, no primeiro combate, foram 4.000 homens morreram. E aí Ofni e Finéias, totalmente desviados, quiseram usar a arca do Senhor como amuleto e levaram para o fronte da batalha. E nesse dia caíram na espada 30.000. Irmãos, 30.000 pessoas, 30.000 soldados em Israel. Ofni e Finéias morreram. Nesse ínterim, alguém escapa da guerra e corre. E quando chega com a notícia, Eli já estava, era o sacerdote, já estava velho, já estava com a sua vista cansada, estava sentado esperando a notícia da guerra, quando alguém chega e diz que Israel foi literalmente arrasado no combate. Ofni e Finéias morreram e tomaram a arca do Senhor. Quando essa palavra veio, o sacerdote, ele cai para trás. O impacto foi tão grande que ele cai para trás e quebra o pescoço. A mulher de um dos filhos desse sacerdote estava prestes a dar luz. Ela entra em trabalho de parto. Quando o bebê nasce, ela já esmorecendo para morrer, as mulheres querendo alegrar o coração dela, dizem: olha, fique alegre, se alegre, porque é um menino. E ela, com um pouco de fôlego que ela tinha, ela disse: o nome dele vai ser Icabô, porque foi tirada a glória de Deus. Perceba que ela colocou naquele filho o nome daquele momento, daquilo que estava passando. Então os homens, a nação de Israel, ele colocava nos seus filhos os nomes do que ele queria para aquele filho. Sansão foi um nome que veio do céu e significa pequeno sol. E aí o nome daquele que viria, ele tem vários significados, e um deles é maravilhoso conselheiro. Aí você vai e começa a meditar. Quando Jesus, ele chega um jovem e diz assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele diz ali: como você tem feito? Como é que está? Você está cumprindo os mandamentos? Sim, desde minha meninice. A Bíblia diz que Jesus olha, ama ele e diz assim: vá, venda tudo que você tem, distribua com os pobres, porque você vai herdar infinitamente mais. E aí a Bíblia diz que ele se entristece e ele não recebe esse conselho. Se você for para o Sermão do Monte, bem-aventurado, Mateus 5,
Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado o maravilhoso conselheiro. Quando apertam Jesus sobre os impostos, ele, em vez de se rebelar, ele diz: Pedro, vai lá, faça ali uma pescaria ali, e dentro do bucho do peixe vai ter a provisão para pagar os impostos. Perceba que alguém chega e diz assim: não, mas não é lícito pagar imposto se você é da nação, a própria nação, cobrar o imposto de vocês. Aí ele pega uma esfinge e diz assim: de quem é o rosto dessa esfinge? É de César. Aí ele diz assim: pois dê a César o que é de César. Agora não deixe de dar a Deus o que é de Deus. Maravilhoso conselheiro. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz uma coisa linda: o maravilhoso conselheiro, ele mesmo, olha que coisa linda. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Eu sei que todos aqui creem que Jesus era o Messias, que Jesus é Deus. Mas se alguém que um dia ouvir essa palavra e achar que Jesus não é, ou Jesus é quem ele diz que ele é, e eu creio assim, ou ele era um doido mesmo. Vou dar exemplo, olha aqui: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14,6. Irmãos, que homem diria isso? Quem poderia dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida? Meu Deus, uma profundidade sem tamanho isso, irmãos. Se não o próprio Deus, o maravilhoso conselheiro, é Ele. Quando Ele chega e diz assim: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, isso é muito profundo. Maravilhoso conselheiro. Bendito seja o nome do Senhor. Em outros versículos que eu coloquei aqui: eu sou a luz do mundo, quem me segue não mandará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Ele é quem diz que Ele é, eu creio plenamente. Mas quando alguém não quer acreditar em tudo isso, o seu nascimento 700 anos antes dele nascer foi profetizado: uma virgem dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Aleluia. Olha o que é, olha o que é que Mateus diz. Aleluia. Mateus capítulo 1, versículo número 21 diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. Se cumpriu o que o profeta disse. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje é um dia de exultarmos e glorificarmos a Deus, porque Ele nos aceitou, porque Ele veio, porque Ele suportou as dores. Bendito seja o nome do Senhor, porque o plano perfeito dEle me alcançou e lhe alcançou. Mas o que eu vejo, na sua grande maioria, são cristãos flertando com o mundo, com Noé e todas as suas mentiras, e todos os seus engodos e enganos, deixando de honrar o Rei, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade,
uma mentira. Quer que eu diga uma coisa? Uma vez tinha um rapaz, eu era dono de uma padaria, e esse rapaz ele era vendedor da Coca-Cola. E estava próximo do Natal. E eu, novo na fé, pegando fogo, doido de pedra. Aí ele chegou para mim e disse: rapaz, eu tive uma ideia. Isso que foi a ideia. Disse: comprei uma bicicleta. Aí coloquei debaixo da rede do meu filho. E o bichinho, aí eu disse que Papai Noel ia trazer para ele. E tal, e o bichinho ficou animado. Quando recebeu a bicicleta, ficou feliz, agradeceu muito a Papai Noel. Rapaz, que legal. Eu olhei bem assim no olho dele e disse: cara, como é que você faz uma coisa dessa com seu filho? Aí ele olhou assim: olha, irmãos, eu não estou falando isso aqui querendo ser melhor do que ninguém, nem muito menos, sabe, mas é algo estarrecedor. É uma mentira contada com louvor pelo um pai enganando o filho. Vocês estão parando para pensar e entender isso? Você já parou para entender isso? Um pai mentindo para um filho, investindo na mentira, porque é uma mentira, queridos. Aí eu disse para ele: cara, você não tem noção que você contou uma mentira para o seu filho? Você não tem noção que você investiu, você, o pai, comprou, se esforçou, juntou o dinheiro, comprou para o seu bebê ali uma bicicleta que ele tanto queria, e colocou a honra num camarada que você não sabe nem quem diabo é ele. Aí ele olhou assim para mim e disse: rapaz, você tem razão. Mas queridos, por favor, se eu estiver exagerando, me corrijam. Mas é a mais pura verdade, irmãos. E eu não sei por que é que uma história linda como essa, de um rei, de um Deus que se fez carne e morreu por amor a mim e por amor a você, e no dia de exaltarmos o nome dele, Satanás infiltra uma mentira nos lares. E é muito mais divertido, interessante, do que uma história extraordinária dessa que a Bíblia nos fala. Me parte o coração ver isso. Não foi Noel. Aqui no colégio, aqui no nosso projeto, as tias ensinam, e não é Noel, é Papai do Céu. Ah, pastor, os crentes são chatos, são estraga-prazeres. Não, os crentes querem a verdade. E nós precisamos falar a verdade. Eu sei que a verdade às vezes dói. Eu sei que nem todo mundo quer ouvir a verdade, porque a mentira tem uma coisa que entorpece. E cada dia mais está mais difícil de falar a verdade. Você tem que colocar chantilly, ajeitar com Coca-Cola, ketchup, para ver se a verdade fica mais saborosa para alguém que queira experimentá-la, porque as pessoas estão preferindo a mentira. E o seu nome será Aleluia. Aleluia. João 11, 25 e 26, Jesus diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É dele que eu estou falando. É dele que no nascimento, sabe o Castelino, meu pastor foi muito feliz quando ele deu uma palavra lá
na nossa reunião que tivemos lá na sede, lindo, quando não tinha espaço na estalagem, Maria, grávida, o poder de Deus envolveu aquela mulher. E quero dizer uma coisa aqui, querido, antes que eu me esqueça: uma mulher de Deus, que recebeu o seu chamado, uma santa mulher de Deus, mas não é o Messias. Os pecados não são perdoados por ela. Ele é o enviado das nações. É Ele que morreu, que ressuscitou e vive eternamente para todo sempre. E toda a honra é toda, não é parte, toda a honra, toda a glória e todo o louvor é dada a Ele, ao Messias, o enviado das nações, a Ele e ninguém mais. A participação dela foi extraordinária, bem-aventurada. Mas mais uma vez, os homens desvirtuam a verdade e preferem acreditar na mentira do que acreditar na verdade. E tiram a glória do Deus Todo-Poderoso e colocam sobre os ombros de um mero mortal. Queridos, com frases de efeito, mas mentira. Sabe o que é que eu acho lindo? Maria e José chegam para alugar uma pensão e de repente não tinha mais. Estava tudo lotado. E eles foram para dentro de um curral. Um curral. A maioria daqui vai saber o que é isso aqui. Um curral é um local onde os animais são guardados. Um estábulo. E um estábulo não é um local limpo, não é um local cheiroso. Mas foi lá em que eles se aninharam. Maria deu a luz ali, chegou o dia dela, do bebê nascer. Ela deu a luz. Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui, escute isso aqui, muito importante. A Bíblia diz que o anjo, escute isso aqui, isso é Bíblia, palavra de Deus. Pastor, mas eu não creio assim como o senhor está dizendo. É problema seu. Problema grande, não é problema pequeno não. Só lê as escrituras. Leia. Sabe, eu queria muito era que você ficasse com bem muita raiva e fosse ler. Não, eu vou ler. Eu quero mostrar para esse pastor que ele está errado. Vá ler. Leia. O problema sabe o que é? É porque fica com os meus conceitos, com o que eu acho. O que eu acho, irmãos, diante da palavra de Deus é nada. A minha opinião e a sua opinião diante da palavra de Deus é nada. A Bíblia diz que as minhas melhores obras diante de Deus é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia, irmão? Que a Bíblia está se referindo? Panos que as mulheres usavam como absorvente, ou ataduras de ferimentos que foram retiradas, trapos de imundície. As maiores obras, as obras mais sublimes que o ser humano puder praticar diante de Deus é nada. Meu Deus. Sabe o que é que eu acho lindo? Quando Maria dá a luz, tinha uns vaqueiros, uns pastor de ovelha, lá no mato. Aí o anjo aparece e diz assim: hoje nasceu em Belém. Eu quero ler, eu vou ler. Esse texto havia naquela mesma comarca, Lucas capítulo 2 versículo de número 8. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram tanto temor, um grande temor. E o anjo lhe disse: não tenha medo,
porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo do Senhor. Nasceu o Salvador, o Cristo bendito do Senhor. Isso é lindo, irmãos. Você imagina? Podia ter aparecido ao sacerdotão, podia ter aparecido. Você acha que Jesus, você acha que Deus não tinha poder para construir um castelo de marfim, de pedras preciosas, usar um rei rico para construir o castelo mais lindo que a terra já viu, para Jesus nascer dentro? Ah, meu amigo, Deus podia ter feito qualquer coisa, Deus disse de caprichar, mas Deus nos deu um ensinamento tremendo de humildade, porque nós os homens, e eu trago para mim também, a gente começa bem humildezinho, até a fala, aí a gente começa a ganhar uns negocinhos trocadinhos, aí começa a ganhar uns trocadinhos, troca logo as camisas, compra um sapatão mais arrumado, aí começa a achar que é alguma coisa, eu estou falando de crente, viu? Não estou falando de incrédulo, não, que incrédulo, irmão, eu não uso a régua do evangelho, a régua do pudor, a régua do temor, a régua da observância da palavra. Eu não posso usar para o que homem que não conhece a Deus, eu tenho que usar para nós mesmos. Aí chega crente, humilde, uma benção, manso, aleluia, se humilha. Aí Jesus começa a abençoar, Jesus começa a abrir a torneira, aí começa a melhorar de vida, aí começa a trocar os carros, aí Jesus dá um carro melhor. Menino, mas tem hora que se acha o Deus Todo-Poderoso nasceu dentro de um curral e dentro de uma cocheira. Irmãos, se tinha alguém que podia, era ele. Vocês estão me entendendo? E esse espetáculo de noite podia ser para uma gente importante, não era? 2 pastorzinhos. Vá atrás que o bichinho não tinha nem tomado banho. Pode ir atrás, meu irmão. Quem trabalha muito de noite no deserto, hein? Homem por caridade. Uma caatinga de suor que chega e estralava. Mas um coração. Para mim eu estou vendo, irmãos. Quando de repente o anjo aparece de noite, o resplendor da glória de um anjo, irmãos. Eita Jesus, que coisa gloriosa. Não tenha medo. Hoje aconteceu algo extraordinário, se cumpriu o que disse o profeta. O cumprimento da palavra é hoje. Na cidade de Belém acaba de nascer, aleluia, o enviado das nações, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, o Senhor. Olha que coisa linda. Pois isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano, deitado dentro de uma manjedoura, dentro de uma cocheira. Se tinha alguém que sabia o que era uma manjedoura, o que era uma cocheira, era um pastor. O pastor podia ter dito assim: como é o rei, o Messias, o enviado das nações, dentro de uma cocheira? Jesus é muito lindo. Quer que eu diga mais? Só um anjo. Para mim, irmãos, eu já disse aqui já uma vez numa mensagem, se eu um dia, eu não sei nem se anjo tem pena. As asas do anjo tem pena. Eu não sei se tem, mas se tiver, eu queria ser só uma pena da asa do anjo. Não queria nem ver o anjo todo, não. Só um vultozinho do anjo. Eu já estava morto e satisfeito, André. Seria uma experiência extraordinária. A Bíblia diz que o anjo aparece depois, quando ele termina de falar. Aí aparece o coral do céu todo, miríades de anjos. Não, homem, esse texto, olha aí o versículo 13: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos dos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Aleluia, bendito
Bendito seja o nome do Senhor. Um menino nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso. Deus Poderoso. Em algumas outras versões diz Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Aleluia. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, aleluia, Jesus, o Senhor apareceu a ele e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão estava dizendo assim: Senhor, eu já estou velho, Senhor, eu já estou só o coió, Sara, minha velhinha está só os queixos, não dá mais não. Aí o Senhor diz assim: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sabe, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, mas nessa noite eu lhe apresento o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Um menino se nasceu, um filho se vos deu, aleluia, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, aleluia, Conselheiro Maravilhoso e Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quando João Batista já estava na prisão e passou por um momento difícil na fé dele, aí mandou um discípulo ir lá: ei, fale com ele, eu estou em crise existencial. Eu não sei se era ele mesmo que vai vir mesmo, porque eu disse que ele era o cordeiro, mas eu não estou bem. Eu preciso de uma resposta. Você sabe que tem época que o crente está assim, né? E principalmente quando a gente está na peia, quando a gente está no Arroxo Grande, a gente quer que Jesus fale de manhã, de tarde e de noite. Se Jesus bradar na terra de manhã, usar um profeta de manhã, a gente quer que de meio-dia ele use outro. E de noite, se der certo, também outro. Eu entendo isso, eu sei bem direitinho o que é isso, irmãos. E glória a Deus por isso, isso é dependência da voz de Deus. Aí os discípulos de João vão a Jesus lá em João 7, 22 e 23. Aí Jesus diz assim: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, meu Deus, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, aleluias, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas. Meu Deus, o Deus Todo-Poderoso pisando na terra, aleluia. Jesus disse: diga a João que o mistério aqui é poderoso, o refrão aqui é pesado. Diga a João que não esmoreça na fé, porque eu sou quem o profeta Isaías disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós já vamos terminar. Ele também será chamado Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Irmãos, você parou para pensar nisso? O que é? Vocês sabem, não dá para mensurar o que é eternidade, não. Porque nós vivemos no Cronos, né? E assim, você imagina que assim, está aqui a eternidade. Aí nós vamos tirar 10 mil anos da eternidade. 10 mil anos, é muita coisa, né? A eternidade continua sendo eternidade. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar 500 milhões de anos da eternidade. A eternidade continua sendo eternidade. Eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Criador. Ele é o Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 103, versículo 15 e 16 diz assim: mas o menino será chamado Pai Eterno. João afirma a respeito de Jesus em João 1:1: no princípio, aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. João fala que ele é o Pai da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. E para terminar,
Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. E eu não sei porque é que muitas vezes nós estamos em guerra. Sabe? Eu nunca vi tanto cristão com problema de ansiedade. Queridos, eu não estou julgando não. Uma vez eu peguei a lista do que é uma pessoa com ansiedade. Eu digo, Jesus, eu estou ruim. Eu acho que eu tenho isso no modo hard. É que chama hard, é? Jesus, depois eu acho que eu sou esse negócio aí. Nunca vi. Quando ele diz assim, a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Ele diz, a paz que excede todo o entendimento, é a paz que ele nos dá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o príncipe da paz. Oh Jesus, sinceramente eu não lhe julgo. Eu não lhe julgo quando você, por algum motivo, um problema, você fica ansioso, você fica agitado. Por favor, eu digo porque eu sou muito assim também. Mas sabe por quê? É porque muitas vezes nós esquecemos de descansar nele. Muitas vezes nós nos agitamos. E para mim eu estou vendo Jesus olhando assim, cabra besta, podendo só se aquietar que eu vou resolver. E a gente doidando, comendo as unhas, hein? Arrancando os cabelos da cabeça. Tem gente que tem um tique que começa a arrancar os cabelos da cabeça. Tem. Olha, pelo amor de Deus, eu não conheço ninguém aqui que tem isso não. Porque pode ser que alguém diga assim, o pastor está falando de mim. Não, estou não. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque na verdade tudo que Ele quer é que eu e você confiemos nele. Deposite, lance sobre Ele. A Bíblia diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque um menino nasceu, e o governo, o poder, o principado está sobre os seus ombros. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, que você honre aquele que lhe chamou. Hoje é um dia, eu quero instruir você a todo Natal, sabe, verdadeiramente honrar Ele. Aliás, não só no Natal, honre Ele a vida toda, mas no Natal eu glorifico a Deus, porque no Natal parece que as pessoas começam também a prestar atenção no nosso posicionamento como cristão. E é muito importante que a gente literalmente glorifique ao Senhor e mostre ao mundo que a nossa confiança está no Rei, no enviado das nações, no Pai da eternidade, no Príncipe da paz, no Deus forte. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele veio, morreu, sofreu, mas eu quero lhe dar uma notícia boa. A Bíblia diz que Ele ressuscitou. Ressuscitou. Quando as irmãs chegaram no sepulcro com as especiarias, o anjo disse assim: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Meu Deus. Vá adiante e diga aos discípulos que Ele se encontrará com eles mais na frente. E as irmãs saem correndo. Quando elas saem correndo, Ele se manifesta e se revela para elas. E elas abraçam os pés dele. Ele diz: não me detenhas, mas vá aos discípulos, que eu vou marcar um encontro com eles. Aleluia. Ele vive, Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vou terminar com um versículo que sempre me chamou a atenção e sempre me confortou muito.
nos momentos de lutas, de aflição, Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, não é só nos domingos não, é todos os dias, aleluia, todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a majestade. O Senhor dos senhores, Ele reina, Ele vive. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o louvor. Tem também uma apresentação das crianças. Logo após tem a apresentação das crianças.